princípio, usa-se juntar um material de cada vez e ver qual é o resultado. Aqui estamos a dar o que se chama um tiro no escuro. Correr riscos para poder escolher um barro para, se quiser fazer uma peça, eu saber que há um barro, há outro barro, há outro barro, há outro barro, há outro barro. Vou fazer o quê com que barro? Se aquecem, acabamos por nos apaixonar e temos-nos dedicado agora aos dois a esse processo de experimentar, de produzir, de fazer, de tentar novas coisas. Esta vantagem deste grande evento foi podermos partilhar, mesmo com os outros formadores também, a sabedoria que eles trazem é aquela que eu trago também para eles. Isso é fabuloso. Vamos começar. Primeira aula de jogo. Bom, quem tem, pronto, aquelas as borregas, como nós chamamos, o tijolo fica sempre mais marcado, os escalos ficam sempre marcados no tijolo, que era uma característica muito procurada nos tijolos antigamente. Quando vinha um tijolo que tinha assim uns chocalcos maiores, é porque o mestre já tinha muitos anos de prática e de trabalho. Exatamente. Não, eu sou Mafalda Rosário. Comecei a trabalhar no ateliê com 17 anos. Foi através de uma formação do IFP, em que o mestre Bernardino estava encarregue de ensinar um grupo de 7 ou 8 pessoas, o curso de 99-2000, e sendo eu uma dessas pessoas. Eu sempre, quando era pequenina, como o meu pai sempre foi trabalhador rural, sempre tive um gosto por trabalhar com a terra, e então acho que me senti um pouco em casa quando comecei aqui a trabalhar. E depois foi acontecendo. O mestre chamava-lhe para não ficarmos com cantos ratados, cheio de buraquinhos, para ficarem bem feitos. Mais ou menos tiramos o excesso e passamos para o outro tijolo, sempre com a atenção de calcar bem. E o mestre Bernardino, de certo modo, pôs-me debaixo da asa dele e fui ficando como uma aprendiz mais, como é que é dizer, mais profissional na área em que ele estava a ensinar, que é o tijolo burro maciço. E a partir daí, pronto, ele também foi fugindo um bocadinho aqui do trabalho, porque ele sentiu-se que já era muito pesado para ele, e foi-me entregando aos poucos esta parte de fazer o tijolo, e foi a partir daí que eu comecei a ficar mestre de telheiro, que é agora a minha profissão. Sendo uma profissão ou uma área que já tinha desaparecido aqui da zona de Montemor, que é fazer o tijolo artesanalmente, e sentiu-se essa necessidade de partilhar e de não se perder este saber. E acho que as oficinas do convento trabalham mais não em função de produção, mas sim de partilha e de comunidade. E a relação entre o saber e a natureza, é tudo um comum. E também que os outros venham, fiquem a saber e partilhem também as experiências deles connosco, porque nós não queremos só partilhar, mas também queremos aprender. E em várias áreas, nós temos a área de arquitetura, terra em cru, temos a escultura, temos a olaria, temos o tijolo. Vamos cá acima, dando uma volta, estamos para baixo. E termina, não mexemos mais. Técnicas? Sim, mas essa ainda se consegue fazer na mão também. Sim, era só para ver se essa malta às vezes é... Sim, mas eu percebo a dúvida. Mas também foi interessante porque realmente comprovamos que, Sim, que afinal os olhos que funciona, não é? Vamos procurar qual é a melhor combinação de aditivos que podemos fazer no barro. Em princípio, usa-se juntar um material de cada vez e ver qual é o resultado. Aqui estamos a dar o que se chama um tiro no escuro. Um palpite de juntar vários materiais, sabemos que têm propriedades diferentes e ver qual é o resultado. Vamos repetir novamente as barrinhas e vamos marcar qual é a mistura que ele tem e vamos tornar a cozer essas barras para ver o que é que conseguimos. O tamanho da chama aqui é que nos vai ser a indicação do calor que vamos fazer nesse forno. Portanto, eu não vou ultrapassar os 10 centímetros.
Eu vou pegar nessa chaminha e vou metê-la aqui. Isto agora é só assim, eu vou manter isso assim 1 hora. Depois daqui a 1 hora vou aumentar mais um bocadinho e vou aumentando gradualmente e vou apreciando aqui o vapor que sai, porque vou sentir enquanto houver umidade eu consigo senti-la na pele. Às vezes para os homens não se deve certamente. Posso fazer uma apresentação sobre fornos e cozeduras e pronto, assim uma coisa para durar 1 horita, uma medida, pode ser? Então, pode ser? Vamos ver isso. Pois, Então, quando quiserem, vocês é que sabem se podem abandonar isto, se querem... Sim, É? Na verdade, o que eu vou apresentar hoje aqui, no fundo, é uma apresentação com base precisamente no trabalho que eu fiz de investigação académica e que foi motivado precisamente pelo trabalho e pela experiência que tive aqui. Isto é, o que pude observar ao longo dos anos aqui, em termos de cozeduras e de fornos e de construção e de produção de peças e de contacto com alguns artistas, ver o que esta casa já tinha feito e que podia fazer, foi o que me motivou a propor a minha tese de doutoramento sobre escultura cerâmica de grande formato e os seus processos de cozedura. Uma parte do que vou falar aqui está baseado nessa investigação que fiz e que se focou no trabalho que os artistas têm feito em termos de escultura com a matéria cerâmica e em especial um foco sobre como é que eles cozeram as suas peças, que é um aspecto que tem sido muito pouco falado na literatura científica, que estava pouco estudado no fundo. Uma câmara fechada não era prática e, portanto, não há vestígios delas porque elas não existiam. Mas depois no que toca à cozedura das suas peças sabemos muito pouco porque sempre esteve... A cozedura sempre foi, ou muitas vezes era, envolta num certo secretismo. Do mestre é que tinha a sua técnica e não partilhava com mais ninguém a não ser o seu círculo mais imediato. Vou explicar. Eu chamo Jorge Ferreira. É o barro que me atrai. É isto que atrai e que faz com que realmente seja aqui. Trabalho o barro desde há muitos anos atrás, desde criança praticamente. Eu venho de Viseu, Castro Daire mais precisamente, Ribolhos, terra de barro negro, que durante muitos e muitos anos foi terra de grandes oleiros que por ali passaram. Tive também, eu sou familiar ainda de oleiros que já faleceram também, mas que tiveram a sua olaria montada naquela terra. Eu comecei por fazer o utilitário. As canequinhas, os jarrinhos, as panelinhas, todas as coisas que sejam utilitárias, que no dia-a-dia se usam dentro de uma casa. Mas nem sempre isso me satisfazia a nível também de trabalhar o barro. Porquê? Porque eu sempre gostei muito da parte da escultura. E achei no barro um mineral, sei lá, aquilo que mais me satisfaz a fazer uma escultura. Eu também já trabalhei ferro, já trabalhei barro e já trabalhei madeiras. E foi no barro que encontrei realmente a vontade de fazer a escultura. Dedico-me mais hoje em dia ao figurativo, do que propriamente ao utilitário mesmo, é mais o figurativo, e consigo vender, por assim dizer também, todas as minhas peças. Eu não consigo ter uma peça em minha casa, já inclusive eu tinha algumas minhas próprias dentro da minha casa, ornamentais, e até essas às vezes tenho que vender porque a procura é tanta que não tenho para entrega. A partilha com todos os outros colegas foi sempre uma imposição para mim também, porque assim eu vim no sentido de transmitir a minha sabedoria a nível de barro, mas também aprender muito daquilo que os outros sabem. A água, quando se transforma em vapor, aumenta cerca de 2000 vezes de volume. Isso é brutal. A gente tem ali 1 centímetro de coisa, para aquela água sair, a gente tem que ser muito lento, porque senão... Mas vamos ver o que é que eles aguentam, não é? E o Renato estava a dizer, isto é o paraíso. E realmente essa partilha, uma pessoa, estamos todos iguais, estamos todos a aprender, estamos todos a ensinar uns aos outros. Isso é o que eu podia fazer a vida toda. Eu estou muito contente, mas 2 dias é muito pouco para partilharmos o que sabemos e o que podemos aprender.
Pronto, obrigada. Tchau, Breve há tchau. mais. Sim. Faça uma boa viagem.